Fala galera, tudo bem? Você já sabe fazer operações dentro do mercado financeiro utilizando o Price Act avançado através de figuras gráficas, de padrões gráficos que ocorrem dentro de um gráfico no mercado financeiro? Se você ainda não sabe, fica nesse vídeo até o final. Hoje nós vamos falar de topo duplo. Então, editor, roda a vinheta. Zombie Apocalypse. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wallace Santana do canal 1% Trader e no vídeo de hoje eu vou estar explanando aqui, explicando a vocês como funciona o padrão gráfico, a figura gráfica, beleza? Muito utilizada aí pelos grandes players do mercado, que é o padrão de topo duplo, beleza? Mas antes de ir para o conteúdo, eu peço a vocês aqui encarecidamente que caso ainda não sejam inscritos aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Ative o sininho de notificações aí para você não perder nenhum conteúdo aqui, porque eu vou estar postando praticamente aqui as principais figuras gráficas utilizadas dentro do mercado financeiro, beleza? Então, caso você goste, deixa o seu like e compartilha para aquele amigo, para aquela pessoa que vem estudando esse mercado e quer aprender um pouco mais. Vou estar compartilhando com vocês aqui, semanalmente eu estou publicando vídeos aqui no canal, beleza? Então galera, sem mais delongas, vou relembrar vocês também, o último vídeo eu falei sobre fundo duplo, eu vou deixar aqui no card para você acompanhar essa aula também, beleza? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos direto ao ponto, ao que interessa, que é o padrão gráfico de topo duplo, beleza? Eu já estou aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês, beleza galera? Compartilhar minha tela com vocês aqui, vamos que vamos. Então, vamos ao que interessa. Galera, antes de mais nada, eu parto aqui do pressuposto, beleza? Que você já tem uma noção básica aí de mercado financeiro, uma noção básica de Price Action. Se você não tem, aqui no canal tem aulas bem básicas, desde suporte e resistências, LTBs, LTAs, e a gente está avançando um pouco mais aqui no conteúdo, beleza? Então, hoje o nosso assunto é topo duplo e como é que a gente opera isso dentro do mercado financeiro utilizando Price Action. Bom, como vocês podem ver galera, o mercado ele vinha aqui ó, de uma alta, beleza? Vinha de uma alta aqui. Para vocês identificarem esse padrão, vocês vão reparar, tá? Na aula anterior eu falei lá de fundo duplo, é como se fosse um W, tá? Uma figura de W ali que forma, e no caso aqui do topo duplo é um M. Eu coloquei aqui essas setas aqui em branco para que vocês podem ver que exatamente, tá? Lembrando galera, esse gráfico é um gráfico diretamente do TradingView, como vocês podem ver, ou seja, um gráfico que ocorreu de verdade, tá? Dentro da paridade aqui do dólar australiano e do dólar americano, beleza? Como vocês podem ver aqui, tá? Eu sempre ressalto aqui no canal que eu não gosto de utilizar, tá? Por exemplo, figuras gráficas ali que a gente costuma ver em e-books, em livros, porque normalmente é uma figura muito perfeitinha. Se bem que, como vocês podem visualizar aqui, você consegue visualmente identificar a letra M nessa figura aqui de topo duplo, tá? Eu busquei aqui um gráfico que fosse mais parecido possível, mais perfeitamente possível, mas eu gosto sempre de ressaltar, como vocês sabem aqui, eu sempre falo aqui no canal, que nem sempre vocês vão ver uma figura perfeitinha assim, mas as figuras, elas funcionam, tá? E mais um lembrete, nem sempre galera vai respeitar a nossa análise ali, tá? Independentemente da figura gráfica que eu esteja mostrando aqui para vocês, tá? Cabe ressaltar aqui que esse mercado é um mercado de renda variável e tudo pode acontecer. Agora, claro, esses padrões normalmente eles sempre se repetem, tá? Em todos os gráficos de praticamente todos os ativos que são aí em diversos mercados, desde o mercado de Forex, bolsa de valores, criptomoedas, enfim, você consegue operar em diversos mercados utilizando esses padrões gráficos e são muito assertivos, tá? Claro que existem outras análises por trás, beleza? Você consegue estar operando com essas figuras gráficas, com esses padrões gráficos e também, tá? Com auxílio ali de alguns indicadores aí da análise técnica, beleza? Mas vamos falar aqui especificamente sobre o topo duplo e como essa figura funciona. Bem, como vocês puderam ver, realmente o mercado vinha subindo, tá? A gente pode identificar aqui uma figura de M e quando que a gente entra numa operação, tá? Quando a gente fala de topo duplo. Como vocês podem ver, o mercado subiu, formou um topo aqui, como vocês podem ver, beleza? Criando uma resistência, uma suposta resistência, porque a gente ainda não sabe se esse preço ele vai bater aqui, vai descer direto, o que ele vai fazer. Mas a questão é que o preço veio aqui,
tocou, desceu aqui, fez um fundo e fez um outro topo aqui. Quando ele faz esse outro topo aqui e o mercado começa a descer novamente, você que já está estudando análise gráfica, você já vai ficar esperto e vai falar, opa, isso aqui pode ser uma figura gráfica, pode ser que o preço esteja formando um topo duplo, então você vai ficar atento. Por quê? O preço tocou aqui com essa vela vermelha aqui, ó, retraiu, fez esse movimento aqui de alta com essa vela verde, não conseguiu romper essa resistência aqui, nessa região aqui de um topo anterior, depois ele veio com uma outra vela vermelha, foi lá em cima, deixou um pavio, né? Ou seja, há uma pressão de força compradora aqui, de força vendedora, né? Empurrando esse preço para baixo, como vocês podem ver, e aí essa vela veio aqui, criou uma outra vela aqui lembrando, né? Aqui é uma regiãozinha de suporte, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, o preço, ele rompeu essa região aqui, ó, tá? Aqui atrás, fez esse suportezinho aqui, tá? Confirmando esse fundo, depois ele subiu, foi lá, voltou aqui. Quando o mercado volta aqui, o que a gente tem que identificar? A gente já tem uma provável figura gráfica. Como é que essa figura gráfica ela vai se confirmar para a gente estar podendo operar? A gente vai esperar o rompimento justamente dessa região aqui, ó, tá? Que é como se fosse um suporte, beleza? Ou seja, o preço subiu, veio aqui, fez um topo, desceu, fez um fundo, depois ele fez um outro topo aqui. Quando ele fez um outro topo aqui, começou a cair, é a hora de você ficar esperto, né? Atento, de que realmente isso aqui pode ser uma figura gráfica de topo duplo. E aí o que você vai aguardar? Você vai aguardar um rompimento justamente aqui, né? Como se fosse no bico ali do M, né? No caso lá do fundo duplo é o contrário, é uma letra W, beleza? Aqui como se fosse um M, então você vai aguardar o rompimento dessa região. Como vocês podem ver aqui, eu grifei aqui, o preço ele rompeu com essa vela vermelha aqui, e a sua entrada, né, na operação seria justamente aqui, beleza? Lembrando, galera, como você vai operar essas figuras gráficas, né? Normalmente a galera opera no mercado de Forex, no mercado da Bolsa de Valores, né? Ações, a galera pode operar commodities, opera criptomoedas, tá? E dá para operar opções binárias também. Eu ressaltei isso no vídeo anterior, falando lá do fundo duplo, que você também consegue operar aí no mercado de opções binárias, beleza? É porque no mercado de opções binárias a gente opera por taxa e não por movimentação, por movimentos maiores do preço do ativo, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, especificamente eu estou explicando a vocês aqui, eu vou falar também sobre essa questão das opções binárias, mas é um price action, é um conteúdo um pouco mais avançado, onde você consegue operar ali bolsa de valores, você consegue operar no Forex e criptomoedas, beleza? Mas você também consegue operar aqui opções binárias. Então você aguardou o preço voltar aqui e você vai aguardar um rompimento dessa região aqui de suporte aqui, tá? Você vai aguardar o rompimento e eu falei isso também no vídeo anterior, é bem interessante, porque as pessoas às vezes têm dúvidas em relação ao que é o rompimento, né? Ó, esse gráfico é o gráfico diário, é o gráfico de um dia. O que isso significa, Wallace? Que cada vela dessa, cada candle stick desse, tem um dia de duração. Ou seja, você vai estar olhando, isso aí vale para qualquer time frame, tá, galera? Gráfico diário, semanal, mensal, 15 minutos, meia hora, uma hora, gráfico de H4, de 4 horas, não interessa o time que você esteja operando, beleza? Elas funcionam. Eu friso que o preço ele é fractal, beleza? As figuras gráficas, os padrões gráficos, eles tendem a se repetir em escalas maiores e menores, beleza? Então, para que você entenda, você vai aguardar um rompimento dessa região aqui. Por quê? Porque você já identificou que isso é uma possível figura gráfica, um possível padrão gráfico de topo duplo. E quando essa vela rompeu, ou seja, cada candle desse, como eu estou no gráfico diário, tem a duração de um dia. E o que acontece muitas das vezes? Quando essa vela ela chega aqui, ó, e rompe essa região, não necessariamente ela realmente rompeu. Você precisa esperar confirmar o rompimento. E como é que você confirma o rompimento? Quando essa vela ela termina, beleza? Quando essa vela ela termina. Então, quando essa vela ela finalizou e nasceu uma outra vela aqui, um outro candle, que no caso aqui no candle diário, ou seja, no outro dia nasceu essa vela verde aqui, então realmente essa região se confirmou uma figura gráfica, um padrão gráfico de topo duplo e houve o rompimento. Aí sim você pode estar realizando a operação. E como é que você vai realizar essa operação? Tá? Normalmente, tá? As pessoas esperam o candle terminar e já entram, né? Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse o gráfico de uma hora, né? Coloquei no gráfico diário aqui, mas vamos supor que fosse o gráfico de uma hora. Isso significa que essa vela tem uma hora, ela está acontecendo, né? Então,
De repente essa vela ela já nasceu aqui, né? Uma vela de baixa, então ela nasceu aqui em cima. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeos explicando também, beleza? Sobre candlestick, tá? Sobre abertura, fechamento. Então acompanha aí no canal para você entender um pouco melhor, caso você não saiba nada do que eu tô falando aqui, beleza? Então essa é uma vela de queda, uma vela de baixa, né? Um candle vermelho, uma vela vermelha, e ela é uma vela que nasceu aqui, tá? E vamos supor que essa vela ela tenha 1 hora de duração, que nós estejamos aí no gráfico, no time frame de 1 hora. Então ela nasceu aqui, pode ser que essa vela ela exploda aqui para baixo, né? Nos primeiros 15 minutos, 5 minutos, meia hora, mas ainda vai ter meia hora para essa vela acabar. Se ela explodiu aqui, ela rompeu essa região nos primeiros 15 minutos, ainda vão ter 45 minutos para esse candle fechar. Aí eu te pergunto, esse candle já confirmou o rompimento? Obviamente que não, né? Então, o que muita gente acaba errando nesse tipo de entendimento? É que a galera, assim, principalmente a galera que está começando, né? O candle rompe aqui a região e a galera já entra aqui para put, já entra na operação, mas lembrando, o candle ainda não acabou, então essa vela ela pode vir aqui e reverter. Olha essa vela aqui, ó, esse martelo aqui, né? Esse preço ele veio até aqui embaixo, ele ficou cheio até aqui embaixo e depois ele reverteu. A mesma coisa poderia ter acontecido com esse candle aqui, com essa vela. Então você precisa esperar o fechamento da vela, o fechamento do candle, para você confirmar o rompimento de uma região, beleza? E aí sim, tá? Então vamos supor novamente que esse gráfico seja o gráfico de 1 hora e essa vela acabou, tá? E aí o que acontece? Você pode entrar na operação quando ela está no final da vela, você não vai entrar no início, né? Por exemplo, essa vela veio até aqui, aí falta 5 minutos lá para acabar aqui a operação. Pô, essa vela tá aqui, é um candle de 1 hora. Pode ser, cara, que aconteça algo no mercado, que a força compradora entre aqui, esse candle fecha aqui ainda acima dessa região de suporte? Pode ser, mas é mais difícil, por ser um time de 1 hora e faltam 5 minutos para acabar esse candle. Então, faltando pouquíssimo tempo para fechamento do candle, para o fechamento da vela, você pode aí sim confirmar o rompimento dessa região, tá? Pode, não estou dizendo que deve, beleza? Mas lembrando sempre no finalzinho ali da vela. Então no finalzinho aqui você poderia, né, faltando 3 minutos aí, poxa, são um exemplo, são 18h33, né, vamos supor que fosse 18h57, pô, ou seja, essa vela de 18 horas está acabando, vai iniciar uma nova vela aqui às 19 horas, então pô, já está acabando, já está aqui, possivelmente esse preço não deve reverter, não estou vendo uma força compradora empurrando esse preço aqui para cima, de forma que essa vela venha fechar nessa região de suporte, então eu já vou entrar com put, porque praticamente já confirmou o rompimento da minha região, tá? Então vocês conseguem compreender isso, beleza? Galera, lembrando, caso vocês tenham alguma dúvida aqui, tudo do que eu estou falando, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês, beleza? Então, é basicamente isso, tá? Você observou que o mercado subiu, formou um topo, depois ele forma um fundo aqui, depois ele forma um outro topo, não conseguindo romper esse topo anterior, deixando um topo aqui basicamente simétrico ao topo anterior, e você já começa a ver esse preço caindo novamente, você já identificou que é possível que seja uma figura gráfica, um padrão gráfico de topo duplo, e você já sabe aqui, ó, que esse padrão de topo duplo, tá? A gente especula, galera, especula, não significa que toda vez o movimento ele vai fazer exatamente isso. Vou lembrar mais uma vez, isso aqui é renda variável, é um mercado extremamente volátil, tá? Que esses padrões eles tendem sim a se repetir, tendem sim a acontecer e confirmar sim normalmente o movimento que a gente especula, mas isso não é regra, beleza? Então deixar isso bem claro aqui, mas nesse padrão de topo duplo a gente especula sim que o preço de determinado ativo ele caia, e é justamente o que aconteceu aqui nesse padrão gráfico, tá? Então como vocês podem ver, o preço tocou, voltou, a gente esperou, ou seja, confirmou o rompimento da vela, e aí a gente entrou na operação, certo? A gente entrou na operação aguardando que esse preço ele venha cair, tá? E como é que a gente faz ali a projeção do nosso alvo, né? Normalmente você vai pegar aqui do suporte nesse padrão até a resistência aqui, é essa altura aqui. Eu coloquei nessa setinha aqui amarela, como vocês podem ver. Esse tamanho aqui de projeção aqui você vai projetar a partir daqui do rompimento, ó, nessa setinha vermelha, mais ou menos onde o preço bateu. Olha onde o preço veio, galera, com essa vela vermelha, exatamente nesse ponto. Tá? Então, galera, padrão gráfico, é um padrão gráfico que é muito assertivo, tá? A maioria dos padrões gráficos, eles acabam se confirmando ali, beleza? Então, isso é operado por pessoas aí profissionais dentro do mercado financeiro, tá?
é um pouco mais avançado. Eu sugiro que vocês realmente estudem, prestem bem atenção nos detalhes. Começa lá do básico, suporte, resistência, LTB, LTE, que vocês vão conseguir compreender. No que eu puder fazer aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui em detalhes tudo que eu venho aprendendo e ainda aprendo, continuo aprendendo e estudando, e vou também estar compartilhando esse conhecimento aqui com vocês de forma totalmente gratuita, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, a gente aguardou o rompimento da região, rompeu, a gente fez a nossa projeção de altura aqui da letra M aqui, né? Do fundo aqui do bico do M até a altura das duas resistências aqui, dos dois topos na resistência, e a gente projetou esse tamanho aqui dessa variação de preço aqui para baixo, logo após, a partir do rompimento, da confirmação do rompimento dessa região. E como vocês podem ver, o que aconteceu? O preço simplesmente bateu aqui. Beleza? E aí, o que você faria quando o preço chegou aqui? Você simplesmente encerraria a sua posição, certo? Você encerraria a sua posição saindo aqui no lucro. Aí depende, tá? De quanto que você entrou, quanto que você tem ali de capital ali para você investir dentro de uma operação, tá? Mas pode ter feito ali 10, 20, 30, 80, 200% do valor que você entrou. Isso varia muito de acordo com o tamanho da movimentação e com o valor de entrada que você colocou. E o que é importante, e eu queria ressaltar aqui no vídeo lá que eu falo sobre o fundo duplo, eu acabei deixando batido essa questão do stop loss e take profit, que é extremamente importante, tá? Isso aqui vai fazer com que você mitigue ali, né, minimize as suas perdas e exponencialize, aumente os seus lucros. O que é isso, Wallace? Stop loss e take profit, tá? É o TPSL. O que é isso? Quando você reparou essa figura gráfica aqui, você viu que você tinha uma oportunidade de entrada, tá? Você vai fazer a sua entrada, a sua operação, mas você vai colocar um stop loss. O que é o stop loss? É o limite máximo de perda que você aceita perder. Vamos supor que o mercado ele vem aqui, olha o que aconteceu aqui, vocês vão entender. O mercado rompeu, você acreditou na baixa que ele ia vir aqui mais ou menos no seu alvo, mas pode acontecer uma eventualidade, uma notícia, e esse preço simplesmente disparar para cima e subir. Isso pode acontecer? Claro. É por isso que a gente existe, né, a questão da gestão de risco, tá? E quando você coloca o seu stop loss, o take profit, você está justamente, isso é uma parte da gestão de risco, ou seja, você está limitando a sua perda. Você não entrou na operação pura e simplesmente acreditando que vai cair, fechou o computador, agora vou só esperar o meu lucro. Não é assim que funciona, beleza? Você vai limitar a sua perda, ou seja, se por um acaso o mercado ele ir contra aquilo que você especulou, que no caso aqui seria a queda desse ativo, você delimitou uma perda, um limite de perda que você aceita perder para que você possa atingir o seu take, o seu profit, beleza? O seu take profit ali que é o seu ganho. Então, você vai colocar aqui mais ou menos um stop loss, ou seja, poxa, se o mercado vir até aqui, eu serei estopado, perderei X, mas se ele vier aqui, ele vai chegar no meu alvo. E o muito interessante, isso aí é assunto para próximos vídeos, né, essa questão de gerenciamento, é que normalmente ali você faz uma relação risco-retorno de 2:1, 3:1, tá? Sempre, ou seja, você sempre vai mirar um alvo maior, obviamente, do que o seu risco, tá? Então você, exemplo, aceita perder 20 para ganhar 40, ou seja, seria uma relação de 1:2, você aceita perder 20 para ganhar 60, seria uma relação de 1:3, e é basicamente isso, tá? Mas isso é assunto para outros vídeos. Então, ressaltando no vídeo anterior, eu acabei deixando passar essa informação batida, expliquei lá sobre o fundo duplo, mas não falei sobre o stop loss e o take profit, que isso é muito importante, tá? Então, aqui no caso, galera, esse gráfico, quando eu peguei, o preço ele desceu até mais, ou seja, você lucraria até mais. Mas lembrando, uma coisa que tira muito dinheiro da galera, principalmente dos iniciantes, e eu comecei assim também, você perde muito dinheiro por conta de duas questões. A falta de gerenciamento, primeiramente a falta de conhecimento, depois a falta de gerenciamento e controle emocional, porque no controle emocional você controla o que? A sua ganância. Você viu que o preço pode descer mais aqui, de repente está com força, mas cara, você já atingiu o seu take, velho, você já atingiu o seu alvo. Simplesmente encerre a operação, coloque seu lucro no bolso e tá tudo certo. E no outro dia é outro dia, beleza? Então, isso é assunto para vídeos mais para frente aí aqui do canal, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido aqui essa questão, tá? Do topo duplo. É uma figura aí muito assertiva, tá? Muito assertiva mesmo, galera, tá? Eu passei um tempo aí operando, inclusive criptoativos, criptomoedas, observando bastante ali o topo duplo. Postei lá no meu Instagram também. Se você não me segue no meu Instagram, normalmente eu posto bastante coisa lá também, tá? Operações que eu faço, inclusive no mercado de opções binárias,
tá? E atualmente estou estudando a fundo mesmo essa questão da análise gráfica, estou compartilhando aqui com vocês o conhecimento, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não, beleza, tá? Então, como vocês puderam ver aí, tá? Essa é a figura gráfica, padrão gráfico de topo duplo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, galera, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder uma a uma. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês interessante sobre o stop loss e sobre o take profit, principalmente sobre o stop loss. Como vocês podem ver aqui, ó, a figura aqui, o candle ele rompeu a nossa região, você confirmou o rompimento e falou, pô, vou entrar na operação para put, ou seja, para venda. Já coloquei aqui, né, a minha projeção, onde o preço possivelmente poderá chegar e beleza. Mas o que acontece? Depois do rompimento, o que aconteceu? Nasceu essa outra vela aqui, depois o mercado estourou, ou seja, foi para cima, o mercado foi ao contrário daquilo que você especulou da queda, certo? Mas, preste bem atenção, você continuaria na operação, não encerraria. Por quê? Porque você é um cara que gerencia os seus riscos nas suas operações e você já delimitou aqui um risco máximo de perda, aqui que foi seu stop loss. Ou seja, se o preço batesse aqui, você seria estopado. Vamos supor que você entrou com $20 e você queria fazer um risco retorno aí de 3-1. Ou seja, você entrou com 20, especulando mais ou menos que você vai ganhar 60 na operação, na sua projeção ali, na sua análise. Então, você, opa, beleza, o preço rompeu aqui, eu estou especulando que o preço vai cair, mas o preço deu uma retornada aqui, caramba. Aí vamos supor que você não coloca o seu stop loss, o preço poderia explodir aqui para cima e você, em vez de perder 20, perder 100, perder 80, e sei lá, quanto tivesse ali dentro da sua corretora, beleza? Lembrando que tem vários tipos de operações, né, que a gente opera ali isolado, cruzado, isso é assunto para outros vídeos, beleza? Mas para que vocês entendam aqui, é importantíssimo vocês colocarem um limite máximo de perda e obviamente também um limite ali de ganho, para que você entre na operação consciente, sabendo exatamente quanto você pode perder e quanto você quer ganhar, beleza? Isso é de fundamental importância. Então, como vocês puderam observar aqui, o preço ele desceu, depois o preço subiu aqui e você já fica com aquela pulga atrás da orelha, caramba, será que não vai respeitar minha análise? Será que o preço vai cair? Será que não vai? Será que vai acontecer? Beleza, aí você fica naquela, né? Só que você continua, deixa a operação rolar, galera. Deixa a operação rolar. Se você for estopada, amanhã será um novo dia. E assim é o mercado, por isso que existe o gerenciamento de risco, beleza? Então, como vocês puderam ver aqui, você passou um sufoco, um susto, caramba, eu acho que essa operação já era, mas o preço veio aqui, começou a regredir, caiu de novo, atingindo o seu take profit, atingindo o seu alvo. Então, olha que top, que massa, né? O preço ele veio aqui, rompeu, subiu, você ficou apreensivo, achando que seria estopado pelo mercado, mas ele respeitou a sua análise, o preço desceu e bateu aqui, você obteve ali o seu gain, o seu take profit, beleza? Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a questão das opções binárias, que você também consegue aí estar operando utilizando esses padrões gráficos. Como vocês podem ver aqui, nas operações binárias, tá? Eu recomendo aí que a galera opere gráficos maiores de 5 minutos, 15 minutos, beleza? Não opere ali M1, M1 tem muita volatilidade, tem muito ruído, beleza? Muitos falsos rompimentos. Então recomendo, principalmente se você é iniciante aí, que você utilize gráficos time frames de 15 a 5 minutos, é top para operar, beleza? E nós operamos, eu opero o M5, tá? Principalmente na Cotex, os links estão aí abaixo, tá? Para que você se inscreva caso queira aí aprender e fazer suas operações dentro de opções binárias também, mas normalmente eu pego operações ali, tá, para retração de vela, tá? Normalmente eu opero M5 assim, normalmente eu não opero para a próxima vela, eu opero para a vela, ela simplesmente bater ali numa região e regredir, ou seja, a gente chama isso de retração de vela. E olha o que aconteceu aqui. Vamos supor que você estivesse operando lá na Cotex, né? Tem aqui uma região, você identificou o padrão gráfico, depois essa vela vermelha rompeu e o que aconteceu com essa vela aqui? Ela bateu aqui na região e voltou, ou seja, uma retração. A gente opera bastante isso lá na Cotex, opera bastante isso em opções binárias no gráfico de M5, que eu particularmente opero retração. Então eu teria um gain aqui nessa vela, certo? Essa vela ela nasceu, vamos supor que fosse um gráfico aqui de 5 minutos, ela nasceu, eu vou esperar ela tocar aqui fazendo um pullback nessa região e aí ela tocou e regrediu, a gente opera lá por taxa e também teria ganho aí, inclusive em opções binárias. Então, como vocês puderam ver,
tá? É um padrão muito top de se operar, muito assertivo. Galera, para o vídeo não ficar muito grande, eu espero que vocês tenham curtido aí, gostado do conteúdo, tá? E mais uma vez, caso você não seja inscrito, eu reparei que a galera tem visto bastante os vídeos, algumas pessoas têm até dado feedback aí bacana, mas eu reparei que a galera não tem se inscrevido no canal. Isso me ajuda bastante para divulgar o canal cada vez mais e tá postando conteúdo aqui para vocês cada vez melhores, beleza? Isso me incentiva e me ajuda. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, beleza? Se você ativa o sininho de notificação, porque eu vou estar postando uma série de vídeos aqui, tá? Referentes aí a padrões gráficos que são mais utilizados, são vários padrões, eu vou postar aqui os principais e a maioria deles aqui para vocês, com riqueza de detalhes, com o máximo do que eu puder dar para vocês, beleza? Então, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e compartilha esse vídeo para um amigo, para a pessoa que você vê que está se interessando, que gosta desse mercado, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí abaixo nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente vai se ver aí num próximo vídeo em que eu vou falar de um outro padrão gráfico, vou estudar aqui melhor qual é o padrão que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então já deixa no comentário aí qual é o padrão que você quer ver aqui no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!